Quem gostaria de começar? Eu gostaria de começar ainda sobre o capítulo anterior, eu não sei se tem problema. Não, claro, Eu problema não, eu nenhum. não tinha terminado de ler, e aí eu Certo, terminei hoje no ônibus, né? E daí ele estava falando sobre a questão, acho que da velocidade da circulação do dinheiro, alguma coisa certo. disso, né? E eu acho que eu não entendi muito bem, porque ele fala que tem várias condições, digamos assim, aí ele fala sobre vários elementos. Aí eu acho que eu não entendi muito bem a relação entre eles. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre Uhum. a velocidade do dinheiro. Essa é uma questão importante. Ele vai usar permanentemente essa tese da circulação do dinheiro, porque ele considera que a quantidade de dinheiro em circulação depende, em primeiro lugar, da soma do preço das mercadorias que estão sendo trocadas. Em segundo lugar, da velocidade com que essas trocas estão sendo efetivadas. Vamos lembrar que no nosso debate anterior, ele discutiu a questão do dinheiro como meio de circulação. Então, o dinheiro que intermedia as relações de compra e venda. Lembrando que, de acordo com ele, toda compra é venda, toda venda é compra. Ou seja, enquanto naquela fórmula mercadoria, dinheiro, mercadoria, a mercadoria acaba saindo da circulação para entrar no consumo, seja ele individual, seja ele produtivo, o dinheiro permanece na esfera da circulação. Então, é, a, ele calcula, ele estima a quantidade de dinheiro necessária para assegurar a circulação das mercadorias. As relações de compra e venda num determinado período de tempo. Em primeiro lugar, a partir da soma dos preços das mercadorias que estão sendo trocadas. E, em segundo lugar, da velocidade com que essas trocas estão ocorrendo. De tal modo que, por exemplo, se houver, devido a um aumento na produtividade do trabalho em vários ramos produtivos importantes, uma queda significativa na soma dos preços das mercadorias que estão circulando nesse momento, a quantidade de dinheiro necessária para a circulação vai diminuir correspondentemente, supondo que as mercadorias estejam sendo compradas e vendidas pelo seu valor, ou seja, a expressão monetária ou preço das mercadorias corresponde ao valor dessas mercadorias. É claro, já entrando no capítulo de hoje, que quando alguém vende uma mercadoria, não necessariamente a pessoa tem que comprar uma outra mercadoria imediatamente. O dinheiro que resultou da venda pode ficar no bolso do agente da troca por um certo tempo. De tal forma que o tempo todo está saindo dinheiro da circulação e está entrando dinheiro na circulação. Sempre considerando que, para um dado período de tempo, o volume de dinheiro necessário para assegurar as relações de compra e venda
depende da soma dos preços das mercadorias sendo compradas e vendidas e da velocidade com que essas operações de compra e venda está se dando. Porque vamos lembrar que quando ele fala em circulação de mercadorias, ele fala, olha, o vendedor A vende a sua mercadoria para o comprador B. Com o dinheiro da venda da mercadoria, esse vendedor pode comprar uma ou várias outras mercadorias. Ele dá aí o exemplo do vendedor do linho, que obtém uma certa quantia em dinheiro pela venda do linho, e com o dinheiro da venda do linho, ele compra uma Bíblia. O vendedor da Bíblia, com o dinheiro que obteve pela venda da Bíblia, compra aguardente. De tal forma que, numa economia de mercado, as mercadorias estão sempre trocando de lugar, ou seja, estão sempre sendo compradas e vendidas. O tempo todo elas saem da circulação para o consumo, enquanto o dinheiro permanece na circulação, mas pode ficar temporariamente reservado, fora da circulação. Quando o vendedor de mercadoria vende a mercadoria sem comprar, ele fica com dinheiro. Essa reserva em dinheiro, o Marx vai chamar de entesouramento. A pessoa tirou o dinheiro da circulação e não retornou o dinheiro para a circulação. Uma pessoa pode vender uma grande quantidade de mercadorias, por exemplo, e pôr o dinheiro no cofre, no lugar de comprar outras mercadorias. Essa tirada do dinheiro da circulação e a transformação do dinheiro numa reserva, o Marx vai chamar de entesouramento. Ele dá vários exemplos aí de entesouramento em formas pré-capitalistas de produção, de vendedores de mercadoria que vendem, mas não convertem o dinheiro da venda em novas compras. Ele cita o caso aí dos indianos, né, que enterravam o dinheiro no quintal. A gente vê, por exemplo, de vez em quando, aqui no Brasil, morre o velhinho, aí descobrem que ele está cheio de dinheiro no colchão. Então, se ele fosse um comerciante, ele estava vendendo sem comprar, ou estava vendendo mais do que comprava. Uma parte do dinheiro ele estava pondo no colchão, ou no cofre, ou seja, ou no banco. Ou seja, ele estava entesourando. O Marx considera que o entesouramento é uma das funções do dinheiro. Professor, Gabriel. o entesouramento. Peraí, que tá dando eco da Alice. O entesouramento, hoje em dia, ele seria aplicado no Tesouro Direto? Não, por exemplo, quando você vende a sua mercadoria e ao invés de comprar outra mercadoria, põe o dinheiro no banco, você está entesourando. Quando você pega uma parte do seu salário, que é o dinheiro que você recebe pela venda da força de trabalho, que é uma mercadoria como as outras, e põe numa poupança, você está entesourando. O Marx considera que o entesouramento, no modo capitalista de produção,
é totalmente subordinado à acumulação do capital. A gente não tem a figura daquele entesourador de sociedades de mercado pré-capitalistas que simplesmente guarda o dinheiro. Ele evita gastar. Ele tem uma vida frugal simplesmente para guardar o seu dinheiro. No caso da relação capitalista de produção, no caso da acumulação do capital, como o Marx vai mostrar mais à frente, o entesouramento estará sempre subordinado, ou no fundamental vai estar subordinado à acumulação do capital. Então, por exemplo, o capitalista pode guardar uma parcela do seu lucro, que o Marx vai chamar de mais-valia, e reserva a parcela do lucro de vários anos para, ao cabo de algum tempo, transformar aquele dinheiro em novos prédios, máquinas e contratação de força de trabalho, ou seja, para ampliar o seu capital. Então, nós vamos ter várias situações em que a reprodução do capital exige do capitalista entesouramento, como Marx vai mostrar nos capítulos e livros subsequentes. Mas aí ele está apresentando o entesouramento como uma função do dinheiro. Mesmo o assalariado, embora seja mais difícil para o assalariado, pode entesourar uma parte do seu salário. Entesourar significa simplesmente tirar o dinheiro da circulação por venda sem comprar novamente por um certo período. Só isso. Tanto que o Marx apresenta aí como uma função geral do dinheiro. Lise, eu não sei se o argumento esclarece a sua dúvida. Acho que sim, mas eu acho que é bem complexo mesmo. Por isso que talvez tenha ficado confuso. É a hipótese de que o Marx vai discutir muito com as teses de outros economistas essa questão da quantidade de dinheiro necessária para a circulação da mercadoria. Para os capitalistas, o dinheiro necessário para a circulação das mercadorias, o Marx está pensando aí na circulação metálica, então pode ser o ouro ou a prata, ou os dois simultaneamente, que no mercado interno ele acha disfuncional. Os economistas discutem essa questão de onde vem o dinheiro, qual a quantidade de dinheiro necessária. E para o capitalista, o dinheiro que está na circulação ou está no banco é um dinheiro inútil. O Marx, quando analisa isso, no livro 2, no livro 3, ele fala, olha, a quantidade de metal disponibilizada e que eventualmente tem que ser ampliada para dar sustentação à circulação monetária é um dispêndio de recursos improdutivo, porque a única função desse metal produzido nas minas vai ser assegurar a circulação das mercadorias, depois o desenvolvimento do capital usurário, do sistema bancário, do capital monetário, que é um estágio do capital na sua reprodução, etc.
Eu acho que alguém levantou, né, no nosso debate lá do container, essa hipótese de que por que está esse ouro lá, né? Quer dizer, qual a função dele? Está parado, está Foi o inútil? Gabriel, foi o Gabriel. Foi o Gabriel. Foi o Gabriel. Como é que Esse é? pote de ouro aí não faz sentido para mim. Não, Não, tem como. não se conforma, né? Não. Mas para os capitalistas, diz o Marx, esse ouro que embasa a circulação monetária é uma quantidade despendida de trabalho totalmente improdutiva. O Marx, de vez em quando, fala na máquina de circulação de mercadorias, assegurada pelo dinheiro. Mas esse dinheiro tem que ser produzido, ele tem que ser substituído, ele tem que ser ampliado. Só que, do ponto de vista do interesse do capital, é um produto, é um valor que não se transforma em capital, é um valor improdutivo, enquanto ele permanece exclusivamente na circulação monetária. Vamos lembrar que, para o Marx, quando ele fala em trabalho produtivo, no contexto da economia capitalista, ele não está se referindo simplesmente à quantidade de produto que se produz em determinado tempo com tal tecnologia. Para ele, na sociedade capitalista, o trabalho produtivo é o trabalho que produz mais-valia. Então, se aquele ouro está lá, simplesmente dando sustentação à circulação de mercadorias, ele, do ponto de vista do capital no seu conjunto, é improdutivo. O Marx usa a expressão de falsas despesas, né? É um dispêndio que não traz retorno. Daí a busca por baratear o mais possível a circulação monetária. Você vê que quando ele fala na próxima função do dinheiro, que é a função do dinheiro quando meio de pagamento, ele já está observando essa perspectiva de redução do custo da circulação monetária. Porque na função de dinheiro, do dinheiro como meio de pagamento, não há o toma lá, dá cá da compra e venda direta. Eu dou dinheiro e pego a mercadoria. Ou ofereço a minha mercadoria e pego o dinheiro imediatamente. No caso da função do dinheiro como meio de pagamento, eu dou a mercadoria para a pessoa me pagar daí a um mês, ou daí a uma semana. Então, a função do dinheiro como meio de pagamento para o Marx é a função que está na base do desenvolvimento de todo o sistema de crédito, que vai ser muito importante para o capital também. Para o Marx, é muito comum entre os capitalistas essa relação de venda para receber daí a um mês, daí a 2 meses, daí a uma semana. E observem que numa determinada passagem do texto, ele fala: não é incomum as relações de compra e venda entre os capitalistas, utilizando o dinheiro como meio de pagamento, simplesmente se compensarem ao cabo de um determinado prazo. E aí o que vai ser pago é apenas o saldo que um dos
agentes da troca aí, fica devendo para o outro. Então, o uso do dinheiro como meio de pagamento já não requer uma quantidade de dinheiro que corresponda à soma do preço das mercadorias, nem à velocidade com que ocorrem as trocas. O Marx afirma mesmo que a venda da força de trabalho, ou seja, a troca da sua energia vital pelo salário, expressa a função do dinheiro como meio de pagamento. Por quê? O trabalhador trabalha o dia inteiro e depois recebe. Trabalha a semana inteira, depois recebe. Trabalha o mês inteiro, depois recebe. Então, primeiro ele oferece a mercadoria para o capitalista vai, inclusive, utilizar a mercadoria que o trabalhador lhe oferece para depois pagar essa mercadoria. Como essa mercadoria é a força de trabalho, e o uso da força de trabalho é o trabalho, essa mercadoria vai ser a galinha dos ovos de ouro do empresário, porque o trabalho produz valor. E essa é a tese que está na base da teoria da mais-valia, que nós vamos ver logo à frente. Mas o saldo, nesse sentido, seria do... Não seria do trabalhador, né? Não seria daquele que está vendendo a força de trabalho. O trabalhador simplesmente oferece a mercadoria para receber depois. É por isso que o salário é meio de pagamento. Meio de pagamento nesse sentido da função do dinheiro apresentada pelo Marx. Porque primeiro ele oferece a mercadoria, que o capitalista, inclusive, utiliza, e só depois de utilizar a mercadoria vendida pelo trabalhador é que ele vai receber o dinheiro correspondente a essa mercadoria. Então, quando ele fala em dinheiro como meio de pagamento, ele está falando isso. Primeiro você recebe a mercadoria e depois de um certo prazo você paga. É a compra a crédito. Por isso que ele fala que o meio de pagamento é a função do dinheiro que dá origem a todo um sistema de crédito. Por exemplo, ele fala que muitos documentos, como letras de câmbio, notas promissórias, vão derivar dessa função do dinheiro como meio de pagamento. O comprador compra para pagar daí a um mês, ou para pagar em prestações. Vejam que nós usamos em larga escala o dinheiro como meio de pagamento. Aí o juro entra nessa lógica? Os juros. O juro pode entrar nessa lógica, mas ele já corresponde a função de uma forma específica de capital, que é o capital usurário. A função do dinheiro como meio de pagamento, em princípio, não implica juro. Por exemplo, o trabalhador vende a sua força de trabalho a crédito, porque o empresário vai pagar no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês. Mas essa venda não implica juro. O juro já expressa uma forma de financiamento em que alguém te empresta um dinheiro para você fazer a compra e cobra uma certa quantia em dinheiro pelo empréstimo feito. No caso, mas aí já se trata de uma forma de capital, o que o Marx chama de capital usurário. No caso, eu acho que
Professor, eu li o capítulo errado, então eu estou um pouco adiantado. Mas Não, eu acho legal. que no caso. Hã? Não, muito bom, está adiantado. Não muito. Mas no caso, eu acho que isso no capítulo que eu li, que é o quarto, ele explica que, no caso, a gente tem a mercadoria dinheiro, que daí seria a venda, a mercadoria é o teu trabalho, e tu vende o teu trabalho para receber o dinheiro, Sim. e o juro é o dinheiro mercadoria, é o contrário. Tu Ah, ganha o dinheiro para conseguir a mercadoria. gente, Não, é veja. confuso. Quando ele fala em juro, ele já está falando de uma forma de capital. Por enquanto, ele está falando simplesmente de uma função do dinheiro, em que o produtor adianta a mercadoria para receber depois de um certo prazo. Pois é, porque tipo, a gente tá muito acostumado a pensar nessa questão do você vender, só que não ganhar o dinheiro a partir dos juros, né? A partir do crédito. Não, mas veja E o seguinte, aí, vamos aí imaginar. quando o senhor fala do trabalho, né, nesse sentido do você trabalha, você se vende a sua mercadoria, trabalha e recebe depois, eu penso que tipo não faz sentido, né? Não, Porque mas eu tenho nessa lógica. por enquanto, nós não podemos raciocinar do ponto de vista de uma forma específica do capital. Tá bom, vamos esquecer, vamos esquecer. Por quê? Quando ele fala na função do dinheiro como meio de pagamento, ele está só dizendo que você recebe a mercadoria agora para pagar daqui a um dia, daqui a 2 dias. Isso não envolve juro, envolve apenas o prazo do pagamento. A diferença entre o dinheiro como meio de circulação e o dinheiro como meio de pagamento é que você não paga na hora. Como meio de circulação, você paga na hora. Como meio de pagamento, você paga depois de um prazo, mas você paga pelo valor da mercadoria. Imagina o seguinte, Lígia. Vamos supor dois capitalistas que vendem suas mercadorias, vendem e compram suas mercadorias mutuamente. Vamos supor, um vende carvão e o outro vende, sei lá, ferro. Eles não precisam pagar-se de imediato. Eles podem pagar aquela mercadoria que o outro forneceu depois de um certo prazo, por exemplo, depois do prazo em que eles vendem a própria mercadoria. Então, eles estabelecem um prazo, e aí eles vão ter lá uma folha contábil mostrando quanto um vendeu para o outro e compensam essas compras e vendas. Se tiver uma sobra, quem tiver um saldo devedor paga. Mas, por enquanto, não entram nessas relações o juro. O juro é uma figura de capital que, por enquanto, não entra no argumento do Marx. Por enquanto, ele está falando simplesmente das relações de compra e venda de mercadorias e, nessas relações, a função do dinheiro como meio de pagamento. Função do dinheiro como meio de pagamento, no âmbito da circulação de mercadorias, significa que o comprador vai pagar depois de um certo tempo. Então, claro, o vendedor pode pegar um documento do comprador, o comprador pode assinar uma nota promissória, mas isso não significa que o vendedor vá cobrar algo a mais. Ele cobra simplesmente o valor da mercadoria. Ele fala sobre crédito, né? Mas não necessariamente então sobre o juro. Não, ele fala que a função do dinheiro como meio de pagamento está na base do desenvolvimento do sistema de crédito. Mas o sistema de crédito ele vai desenvolver lá no livro 3.
Por enquanto, ele está se referindo à função do dinheiro, e no livro 1, ele analisa basicamente o capital industrial individual. Ou melhor, ele analisa o que diz o subtítulo do livro, o processo de produção do capital. Então, comércio, capital comercial, capital bancário, capital de manipulação técnica do dinheiro, por exemplo, o capital do capitalista que faz câmbio de moeda, do capitalista que faz transporte de valores. E também a renda da terra, ele vai analisar lá no fim do Capital, no livro 3. Por enquanto, ele nem está falando em capital. Por enquanto, ele está falando exclusivamente em mercadoria e dinheiro, que é o nome dessa seção, mercadoria e dinheiro. E quando ele fala em função do dinheiro como meio de pagamento, ele simplesmente está dizendo que eu compro agora para pagar depois. Ele não está dizendo que a minha compra vai ser financiada e por esse financiamento eu vou pagar um juro, porque aí ele já supõe uma forma específica de capital. Ele está dizendo que eu comprei agora e vou pagar depois. Só isso. O Tá bom. juro não entra aí. Mas isso ele já prefigura aí a função do dinheiro como meio de pagamento, no caso do salário. Ele fala, olha, o trabalhador primeiro entrega a mercadoria pro capitalista, e só depois de usar a mercadoria que o trabalhador entregou, que é a sua força de trabalho, que o capitalista paga ao trabalhador. Pode ser no fim do dia, pode ser no fim da semana, da quinzena, do mês. Quer ver o seguinte? Na relação de compra e venda direta de mercadoria, quando o dinheiro tem a função de meio de circulação, eu ofereço a mercadoria, a pessoa me dá o dinheiro. Acabou a operação. Mas no caso da função do dinheiro como meio de pagamento, eu ofereço a mercadoria e a pessoa vai me pagar depois de um certo tempo, num prazo contratualmente estipulado. Combinado, olha, me paga daqui a uma semana, daqui a um mês. Veja, durante muito tempo, quando os cheques ainda circulavam em larga escala, havia a figura do cheque pré-datado. Então, o comerciante, ou o médico, ou dentista, ou, enfim, quem vendesse algum serviço ou mercadoria, te vendia o serviço e você dava um cheque para ele descontar no início do próximo mês. Era o chamado cheque pré-datado. Em princípio, não há juros no cheque pré-datado. Se o comerciante cobra R$ da mercadoria que ele vende, mas se você quiser dar um cheque pré-datado para ele, para pagar daí a 2 semanas, e ele te cobrar um preço a mais, aí nós não temos mais o dinheiro como meio de pagamento. Nós temos o comerciante financiando a sua compra e cobrando juro por ela. A função do dinheiro como meio de pagamento não requer nenhum acréscimo
além do valor da mercadoria. Você vai pagar a mercadoria pelo seu valor, mas depois de um certo prazo. Só isso. Mas, diz o Marx, a função do dinheiro como meio de pagamento está na base do desenvolvimento de todo o sistema de crédito, portanto, também do capital usurário. Mas aí nós temos que fazer a análise avançar para um ponto muito além daquele que nós estamos agora. O Marx nem falou de capital ainda. Ele vai falar agora. Na próxima sessão, já é a transformação do dinheiro em capital. Que é o objetivo do livro. Mas ele apresenta aí, nesse final de capítulo, uma terceira função do dinheiro, que é o dinheiro como dinheiro mundial. Então vamos lembrar que ele está lá no século XIX, analisando uma circulação que fundamentalmente é metálica, embora o papel moeda já começasse a ser utilizado. Então ele fala, olha, no comércio internacional não vale a roupa nacional da moeda, do dinheiro, nem as moedas cunhadas para a circulação nacional, sejam elas de metal precioso ou não. No comércio internacional, vale o ouro em lingote, vale o ouro a granel. No caso que ele analisa, naquele momento, ele considerava que no comércio internacional valiam tanto o ouro quanto a prata, como o dinheiro mundial. Então, naquele momento, você não podia fazer uma transação internacional com o seu dinheiro nacional. O comércio internacional era feito em dinheiro na sua expressão mais genérica, ou seja, como metal, como peso de ouro e peso de prata. Possivelmente, essa dupla circulação metálica em escala internacional expressasse a hegemonia da Inglaterra no contexto, já que a Inglaterra utilizava tanto a moeda de ouro quanto a moeda de prata. Vejam que no século XX já vigora o padrão ouro. Depois da Segunda Guerra, o padrão ouro, pelo acordo de Bretton Woods, foi substituído pelo dólar. E hoje o dólar começa a ser questionado. Com a utilização internacional de outras moedas, principalmente a cesta daquelas moedas mais acreditadas, e o ouro, que volta à cena. Então, o ouro não estava mais sendo utilizado dessa forma? Claro, o ouro nunca deixou de ser utilizado, mas a partir de um certo momento, com a proeminência dos Estados Unidos e a estabilidade da economia americana e da própria moeda, o dólar passou a ser usado recorrentemente nas
transações internacionais. Agora, com os Estados Unidos, não é só o governo Trump, governos anteriores, governo do Biden, Obama e tal, apreendendo ativos em dólar como forma de pressão política sobre adversários, Irã, Rússia, os vários países começam, não só aqueles imediatamente atingidos, a buscar a alternativa da circulação internacional em outras moedas que não o dólar e a recuperação do padrão ouro. Mas nesse contexto aí do século XIX, é o ouro e a prata em lingotes. Ele fala, o dinheiro para circular internacionalmente tem que se despir do seu uniforme nacional. Então, o dólar para ele estaria fazendo. Se ele estivesse hoje, né? Ele estaria fazendo essa crítica. Não, ele não faria crítica, ele ia analisar o contexto, né? Uhum. Ele simplesmente constatava que, naquele momento, o dinheiro das transações internacionais era o ouro e a prata sem designação monetária nacional. Era o ouro e a prata em lingote. Era o peso do ouro e o peso da prata. O que era lingote mesmo? O lingote é uma barra de ouro, né? Uma barra de prata. É assim um tijolo, né? Um tijolo de ouro, um tijolo de prata. Agora, a gente vê que o capital procura o tempo todo meios de tornar mais barata a circulação monetária. Quer dizer, hoje nós temos aí o Pix no Brasil. Agora vai entrar em vigor logo à frente, dia 16, ou dia 26 de junho. Não, acho que é dia 16 mesmo agora. O chamado Pix automático. A possibilidade da pessoa pagar contas regulares com um Pix pré-datado, né, pré-definido. Então, você paga a conta de luz todo mês, aí você define o pagamento daquela conta por Pix. É tipo desconto de Exatamente. coisa que tu assina. Eu tive problemas com o débito automático, tanto que eu cancelei todos os meus débitos automáticos. Porque uma vez eu tive que fazer uma viagem, aí eu fui até o banco e pedi para pôr em débito automático a minha conta de luz. Aí você se despreocupa, né? Um mês e meio depois, eu recebi uma notificação de corte de luz. Eu fui ver, o banco não tinha formalizado, ou a empresa não tinha homologado a solicitação do banco para débito em conta. A partir daí eu cancelei tudo. Agora eu pago tudo. Chegou a conta, eu pago. Mas fazia quanto tempo? Não, foi assim, uma viagem de um mês, né? Um Bah, mês e pouco. os caras já cortam, né? Já cortam. Por exemplo, conta de luz é uma coisa muito raro eu esquecer. Mas teve um mês aí que eu esqueci. Eu achei que eu paguei, não paguei. Aí, hoje, você recebe a conta de luz por e-mail com grande antecedência. Já no início do outro mês,
Você ainda está pagando as contas do mês, aí você recebe a conta de luz do outro mês. Aí Sim. tinha lá um aviso de que tal conta não tinha sido paga, que era do mês anterior. Aí eu fui conferir lá o meu extrato e realmente eu não tinha pago. Aí eu paguei. É que vira automático, né? Aí Pois é. tu não lembra se tu pagou ou não. Não, mas eu baixo, né, todos os boletos em formato PDF e depois que eu pago, eu renomeio o boleto, eu ponho lá pago. Fez uma pasta de. Tem uma pasta, no meu notebook, tem uma pasta chamada contas. É esse karma mensal, né? Você tem que acertar tudo, né? Então, veja, a conta de luz expressa a função do dinheiro como meio de pagamento. Primeiro eu uso a eletricidade, depois eu pago. É verdade. Uhum. Isso vale para, por exemplo, Wi-Fi. Você usa, depois paga. Então, não tem um juro por isso. Você paga depois que você já consumiu a mercadoria. Paga depois de um certo prazo. É a função do dinheiro como meio de pagamento. Então, eu uso a eletricidade durante o mês de maio e pago no início de junho. Eu acho até que a leitura aí do relógio tem um prazo maior. Acho que a pessoa, ou menor, não lembro exatamente, só sei que eu mal pago a conta de luz no início do mês, já chega outra. Sim, tu tem o poder de escolha, né? De pagar antes. Nem Pois é. pagou uma, já paga outra. Mas eu não faço isso, não. Eu deixo. Né? Não dá? No meu computador lá tem uma pastinha que é junho, outra julho. Em cada mês tem as contas respectivas. Sim, o da internet, eu acho que eles mandam de 15 em 15 dias a próxima fatura. Não, tem contratos diferentes, né? A minha aqui eu acho que é mensal. Mas o pagamento é mensal, só que eles mandam, tipo, um mês não, metade do mês antes, entendeu? Não, sim, eles mandam bem antes do mês acabar, eles já estão mandando a fatura. Tem uma parte aqui que eu fiquei na dúvida, eu posso ler? Claro, Lise. Tá. Então, nos estágios iniciais da circulação das mercadorias, apenas o excedente de valores de uso é transformado em dinheiro. O ouro e a prata se tornam por si mesmos expressões sociais da superfluidade ou da riqueza. Essa forma ingênua de entesouramento se eterniza em povos em que o modo de produção tradicional e orientado à autossubsistência corresponde a um círculo rigidamente fechado de necessidades. É o caso dos asiáticos, sobretudo dos indianos. Aí ele vai dar os exemplos, né? O que eles falam. Eu não entendi direito o que ele quis dizer. Ele está dizendo aí ele está apontando um estágio inicial das trocas de mercadorias. Ele não fala também de onde que ele tirou isso. Mas ele está dizendo, olha, tem um estágio no desenvolvimento das trocas em que o produtor não produz para a troca, não produz
todo o seu produto para a troca. Ele é circunstancial e casualmente vende apenas o excedente do seu produto, ou uma parte do excedente do seu produto, já que no fundamental a produção não está voltada para a troca. Então, o dinheiro que ele obtém com a venda desse excedente, ou seja, dessa fração supérflua da produção dele, vai ser o sinônimo da riqueza. Ou seja, é a riqueza vista como a transformação da parte supérflua da quantidade produzida. No fundamental, ele produz, vamos supor, um pequeno produtor agrícola como a yeomanry inglesa antes da acumulação primitiva. Tem uma produção familiar em que a família produz na agricultura, tece o seu tecido, faz a sua roupa, produz o pão, o alimento, etc. Ou seja, produz tudo aquilo que é necessário para a sua subsistência. O que sobra, se sobra e quando sobra, vende. Então, a gente tem aí apenas o excedente da produção entrando no mercado. É diferente da produção capitalista, por exemplo, em que todo produto é feito para a venda. O capitalista não produz nada para o seu autoconsumo. Aí, ao contrário, vai ser mera casualidade se ele consome uma parte do seu produto. Porque ele não produz para o autoconsumo, ele produz para a venda. Ele produz para o mercado. Então, ele fala, esse dinheiro que vem, vamos lembrar que ele está falando de circulação metálica, ele está falando de ouro e prata. Ele fala, esse dinheiro que vem com a venda casual do supérfluo passa a ser visto por essas comunidades ou por esses pequenos produtores como sinônimo de riqueza. É claro que o Marx vai matizar esse argumento logo à frente, quando ele considera que a produção capitalista se torna integralmente produção para a venda e, principalmente, produção de mais-valia, produção de um excedente não pago. Mas, basicamente, é isso. Quer dizer, você tem a venda do excedente, que pode ir se tornando cada vez mais regular e pode ir transformando aquele produtor num produtor de mercadorias para o mercado. Aí ele deixa gradativamente de produzir mercadorias para si mesmo ou para a família e passa a comprar as mercadorias de que necessita. As relações dele vão se tornando relações de mercado. Em geral, a penetração do capitalismo em áreas do campo em que predomina a pequena produção vão transformando gradativamente o produtor num produtor de mercadorias. Vão transformando gradativamente a sua produção numa produção para o mercado. E como isso desestrutura a produção para o autoconsumo, aos poucos ele tem que ir comprando tudo aquilo que ele precisa para o seu consumo familiar.
como a sua produção, transformada agora na produção de uma mercadoria só, é insuficiente para dar conta do seu alto consumo, gradativamente ele se transforma num assalariado. Processos como esse, de vez em quando, o Marx analisa perifericamente no Capital, e a Rosa Luxemburgo dá uma grande atenção a isso no livro Acumulação do Capital. A gente poderia ver isso no Brasil de hoje, na relação entre as empresas capitalistas e aquelas formas produtivas de pequena produção pré-capitalista que subsistem. Por exemplo, a produção nos quilombos, nos chamados fundos de pasto, a produção de populações ribeirinhas, ou até mesmo de comunidades indígenas, já consideravelmente integradas à chamada sociedade envolvente. Esse produtor autônomo, gradativamente, ele vai sendo transformado num produtor de mercadorias, e de produtor de mercadorias, ele vai sendo transformado em assalariado. Ou seja, o grande capital ele vai destruindo progressivamente a estrutura da pequena produção pré-capitalista. Você vê que a questão dos fundos de pasto, quilombos, se tornou no Brasil uma questão política. Então, se tenta preservar o território do quilombo, o território do fundo de pasto, o território enfim, dessas formas de produção pré-capitalistas, ou de formas de pequena produção familiar, ou de produção coletiva de pequena magnitude, através de proteção jurídica, né? Demarcação de território, o impedimento de que a empresa avance. Por exemplo, é muito interessante, eu estava lendo aquela resolução sobre educação quilombola, e ali aparece, além dos quilombos, outras formas de produção pré-capitalista, e menciona-se o chamado fundo de pasto. A resolução não diz muito sobre isso, mas eu fui procurar e eu vi que uma forma de produção coletiva de pequenos produtores que se utiliza das pastagens em comum. Então, as áreas de pastagem para caprinos, ovinos e bovinos, cavalo, asno e tal, tudo que se cria ali, não é cercada, a área é aberta. E os produtores criam o seu gado em conjunto. Então, essa é uma forma de produção incompatível com a produção capitalista. E a empresa capitalista tende a fazer essas formas de pequena produção se incorporarem gradativamente às relações de mercado e, na medida em que as relações de mercado vão adquirindo proeminência, elas vão transformando aquele pequeno produtor num assalariado, né? Então, é a ideia de que você vende só o supérfluo, voltando à questão, Lísia, você vende só a sua sobrinha e a riqueza que você obtém, o dinheiro que você obtém, também vai ser um dinheiro que ele não é essencial para a articulação da estrutura produtiva. Então, só o fato de ter dinheiro ou de obter dinheiro
já é um sinônimo de riqueza, nessas condições, nessas circunstâncias. Aí o Marx vai mostrar no Capital inteiro que não basta ter dinheiro. Você tem que organizar o processo produtivo, você tem que usar o dinheiro na organização do processo produtivo para ter capital. Podia explicar um pouquinho sobre essa parte da. Tipo, a Paloma também falou isso, que a gente está tendo em Moderna esse processo de alienação dos trabalhadores da terra, né? Dessa questão dos campos comunais. Aí, não sei, eu acho que eu não consigo dimensionar muito bem como que funcionou isso, sabe? Como que eles tomaram essas terras. Basicamente, foi um processo de desapropriação Forçado? ocorrido por meio da violência. Então, basta a gente dar uma lida no capítulo sobre a acumulação primitiva, em que o Marx descreve a grande desapropriação de pequenos produtores rurais, a chamada yeomanry, e a transformação da pequena propriedade em grandes propriedades de pastagens para a criação de ovelhas. Vamos levar em conta que no mais ou menos prolongado processo de decomposição das relações medievais, muitos antigos servos se tornaram pequenos produtores rurais, praticamente autônomos, mas sem um título de propriedade para sua propriedade. Já não era mais a propriedade medieval ou a forma de produção medieval, mas nesse processo de decomposição da grande propriedade medieval, ocorre aí a formação dessas massas de pequenos proprietários, né? De pequenos produtores rurais, que vão ocorrer também na Rússia, na Alemanha, na França. É um processo espontâneo. O processo de formação da sociedade capitalista requer, antes de tudo, a formação de um proletariado, ou seja, de uma classe de pessoas que não tem meios de produção. Não tendo meios de produção, essas pessoas são obrigadas a vender sua força de trabalho em troca de um salário. Ou seja, a formação da classe trabalhadora é a pré-condição do desenvolvimento da sociedade capitalista, do desenvolvimento do capital. E a formação da classe trabalhadora assalariada ocorre através desses processos que adquiriram formatos relativamente diferentes nos diferentes países, de grandes desapropriações ou de impedimento do acesso à terra. O Marx descreve particularmente o processo ocorrido na Inglaterra, com os chamados cercamentos, né? As enclosures, em que grandes áreas de terra eram cercadas, as casas dos lavradores lá e suas famílias destruídas, e aí o Marx fala, e o lavrador e sua família se via num sábado à noite sem ter para onde ir. Então foi um processo de expulsão em massa do campo. Naquele período do século XVI, que é o auge desse processo, embora ele se estenda até o XIX, grandes massas desapropriadas começam a perambular pelas estradas da Inglaterra, já que a manufatura nascente não incorporava automaticamente essa grande massa.
Muitas pessoas realizavam pequenos furtos para poder subsistir, e, em especial em função disso, se desenvolve a chamada legislação sanguinária, que impõe penas brutais para quem fosse flagrado ou em furto ou em vagabundagem, o que era algo patético, né? Porque as pessoas não tinham como conseguir emprego, tinham sido expulsas da sua terra e não tinham como acessar meio de produção. Então, uma pessoa que fosse acusada de furto ou acusada de vagabundagem, nesse período, podia se transformar em escrava de quem acusou. A pessoa que acusou e transformava em escravo podia marcar ferro à pessoa. Se desenvolve uma legislação para, depois de tantos flagrantes de vagabundagem ou de furto, a pessoa ser executada, e aí ocorrem em determinados períodos grandes quantidades de enforcamentos. Então, é um período brutal na história da Inglaterra. O Thomas Moros, naquele Utopia, o Thomas Moros foi um dirigente político inglês, ele chegou a chanceler e tal, ele vivia na cúpula do governo. Na Utopia, aquele livrinho que ele escreveu, na primeira parte do livro, ele descreve a Inglaterra. A segunda parte é a Utopia. Então, a Inglaterra que ele descreve é essa Inglaterra da expulsão em massa de pessoas do campo para se poder criar ovelhas e fornecer lã para as manufaturas da Holanda. E aí ele fala, na Utopia, que a Inglaterra era, naquele momento, o único país do mundo em que as ovelhas se alimentavam de carne humana. O Marx vê esse período como uma revolução política, porque o Estado teve um papel muito importante nessas desapropriações, que incluíram a desapropriação de terras da igreja, no contexto da reforma, a desapropriação dos mosteiros e a expulsão das populações que viviam ali. Então, ele descreve como uma revolução política violenta. Política porque, em grande medida, patrocinada, dirigida e encabeçada pelo próprio Estado, né? Na Alemanha, o processo foi muito violento também, e uma descrição desse processo na Alemanha aparece naquele livro do Engels, As Guerras Camponesas da Alemanha. É basicamente esse período em que os camponeses estão em guerra contra a desapropriação e se utilizam dos métodos mais brutais para a desapropriação desses camponeses, né? Na Rússia, ocorre algo similar com uma reforma agrária, que, na verdade, foi uma reforma desapropriadora. Nos próprios Estados Unidos, como o Marx descreve no último capítulo do Capital, aquele Teoria Moderna da Colonização, foi preciso o Estado monopolizar as terras e distribuir para grandes empresas para que se formasse uma classe operária. Senão a pessoa chegava lá, tinha terra à vontade, a pessoa não ia trabalhar como assalariado, ia pegar um pedaço de terra para ela. Ou seja, o suposto da formação da economia capitalista, da relação de produção capitalista, é ter um monte de gente que não tem nada, exceto a sua força de trabalho. Ou seja, de pessoas que tiveram que ser separadas dos seus meios de produção para se transformarem em assalariados. Você vê que no Brasil,
coincide o processo de supressão progressiva do escravismo e a introdução progressiva do trabalho assalariado, do migrante, por exemplo, com uma lei de terras, que em 1850, se não me falha a memória, estatiza as terras brasileiras, impedindo o acesso. Ou seja, o monopólio da terra, estatal e privado, passou a ser, no Brasil, condição para a formação de uma classe trabalhadora assalariada. Ainda mais dadas as dimensões territoriais do Brasil. Então, a lei de terras impediu o acesso direto. Você tinha que pagar uma certa quantia em dinheiro para poder se apropriar de uma área de terra. Coisa que estava fora do alcance da imensa maioria das pessoas. Porque é óbvio, onde você tem uma estrutura de pequena produção, de produção familiar, é impossível a formação de uma classe de trabalhadores assalariados. A massa tem que ser desapropriada para que se torne assalariada. E isso ocorreu. Num processo de extrema violência. É isso aí que o senhor estava falando da questão do Brasil, né? O professor de teoria estava dando o exemplo, eu não vou lembrar o livro, mas que uma dessas mulheres que ele estava falando sobre que foram alforriadas e foi trabalhar nas cidades, né? Falou que era como se fosse a escravidão, que não valia a pena. E aí, quando veio essa visão que eles têm do Getúlio Vargas, né? Quando ele colocou os direitos trabalhistas, salvou, né? Foi como se fosse a segunda, que foi a princesa Isabel, né? Que deu essa liberdade, entre aspas, aos escravizados. E aí depois o Getúlio Vargas, para eles, na visão deles, ele encerrou de verdade essa liberdade, deu definitivamente essa liberdade para eles, concreta com os direitos trabalhistas, né? E é muito louco isso. É uma mistificação, né, Lígia? Porque a gente observa, durante toda a República Velha, uma repressão brutal às tentativas dos trabalhadores se organizarem, aos movimentos de trabalhadores. E a repressão brutal às greves. Começa a se desenvolver uma regulamentação trabalhista no governo do Arthur Bernardes. Mas, no fundamental, a República Velha adotou aquela política de que a questão social tem que ser tratada na pata do cavalo. Como o Trump está fazendo em Los Angeles hoje. Sem cavalo. Mas vamos lembrar que o desenvolvimento da legislação trabalhista no Brasil veio embutido num projeto político autoritário de controle do movimento operário através de sindicatos subordinados ao Ministério do Trabalho. Então, o desenvolvimento do capital tornava inevitável a regulação das relações de trabalho. Isso iria ocorrer. Em grande medida, as leis trabalhistas foram o resultado dessas décadas anteriores de lutas por regulamentação do trabalho, do salário, do descanso semanal remunerado, férias, regulamentação do trabalho infantil. Você pega aquela história econômica do Brasil, do Roberto Simonsen,
Ele ali fala na construção de máquinas pequenas para crianças, nas primeiras indústrias, se desenvolvia em São Paulo. Então, a astúcia varguista, entre aspas, né, esteve em regularizar, em certa medida, ou da forma jurídica, reivindicações feitas nas décadas anteriores por lutas operárias sempre reprimidas, mas no molde da Carta del Lavoro, que era a organização corporativista do trabalho da Itália fascista. Mas se desenvolve toda aquela ideologia de que o pai dos povos, o Führer brasileiro da época, concedeu. E isso teve efeito. Vamos lembrar que, nesse momento também, grande parte da massa trabalhadora urbana já não era mais constituída pelo migrante que tinha vindo de contextos mais politizados da Itália, da Espanha, de Portugal, com influência anarquista, social-democrata. Era a massa rural, que estava saindo de condições de trabalho brutais no campo para trabalhar nas fábricas. Então, é claro, a classe dominante, ela procura dar uma forma ideológica a um processo do qual ela não teve pleno controle. É a mesma coisa que ocorreu na Europa, lá, as lutas de trabalhadores pelas 12 horas, né? Hoje soa até meio absurdo, né? Os sindicatos lutarem por 12 horas de trabalho, e depois por 10 horas, depois por 8 horas. E quando se aprova uma lei regulamentando, se diz que tal governo é que concedeu, né? É uma inversão, né, de papel. Totalmente, totalmente. Mas Essa coisa de que. Desculpa, professor. não Essa pode... coisa de que esses homens brancos mais velhos concederam alguma coisa, né? É bem complicado, assim. Porque todas as pessoas que foram afetadas, né? Todas as minorias que em algum momento ganharam, não, conquistaram algum direito, sempre tem esse discurso de direita, de extrema direita, falando, porque foram eles, foram os homens, e sempre é um homem, que concedeu, né, alguma coisa, ou a princesa Isabel era uma santa, ai meu Deus, sabe? Então, assim, é muito complicado. Por exemplo, o ano passado foi aprovada uma modificação na LDB, portanto, uma lei que eu acho que, se for posta em prática nas escolas, e pôr em prática nas escolas implica uma militância política dos professores, que estipula que, na educação básica, torna-se obrigatório o desenvolvimento de abordagens fundadas na ótica feminina. Ou seja, uma releitura do mundo a partir da visão de mundo das mulheres. Por exemplo,
Quando eu dava aula de filosofia, uma menina sugeriu que eu lesse, e eu baixei da internet, achei muito interessante. Não li tudo, mas li uma parte, que é uma obra em 5 volumes, 4 ou 5 volumes, chamado História das Mulheres Filósofas. Então, foi um trabalho feito basicamente por mulheres, pesquisadoras de várias universidades de vários países, que desenterraram da invisibilidade mulheres muito importantes no desenvolvimento do pensamento humano em geral, em cada época. Na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, no mundo contemporâneo. Você pega uma história de filosofia, uma história da ciência, você só vê o nome de homens. Então, essa releitura a partir de uma ótica feminina tira da invisibilidade contribuições muito importantes que foram jogadas no porão por uma historiografia basicamente patriarcal. E também, isso também entra na lógica dessas lutas de trabalhadores, né? Dos operários e tal, porque aí tu fala que o Getúlio Vargas, né, concedeu esse direito, sendo que tu esquece todas as manifestações, toda a revolta, toda Claro, essa força, né, então, e isso está totalmente alinhado, né, essa história contada do outro lado, né, sobre uma você outra. é interessante essa inversão, porque ela se fixa, inclusive, na linguagem. Por exemplo, o imposto é algo que você paga coercitivamente. Mas o pagador de imposto é chamado de contribuinte. Você vê no caso da organização do Estado, a máquina estatal, o conjunto de funcionários do Estado, constitui uma máquina de domínio. Opera uma máquina de domínio, um aparelho de domínio de classe. Portanto, no fundamental, o funcionário do Estado é um agente de dominação. Mas ele é chamado de servidor público. Sim. Você inverte a linguagem. E o servidor já é bem sugestivo, assim, né? Claro, exatamente, né? Quem? Claro. Como se fosse uma coisa abnegada, né? Uma coisa que estivesse fazendo. Quem que é esse público, né? Pois é. Se a gente servisse a nós mesmos, a gente não estava recebendo isso. É interessante, Lísia. Eu dei aula há alguns anos numa escola da Volkswagen, já mencionei várias vezes. Mas dentro da empresa, e não é só aquela, dentro de toda a empresa, você tem uma máquina de dominação profissionalizada, que usa a violência sem piscar o olho, mas que desenvolve uma ideologia interna que inverte ou mistifica todas as relações. Por exemplo, o controle sobre o comportamento do operário, o cumprimento de tarefas, até a ida ao banheiro. Na época, na Volkswagen, o banheiro do operário não tinha porta. Ele tinha que fazer suas necessidades lá de porta aberta e ficava um vigilante de lá para cá para ver se a pessoa não estava lá fazendo cera.
Essa violência aparecia no refeitório, aparecia em toda a estrutura da fábrica. Mas o jornal da fábrica, o discurso da fábrica, falava numa família Volkswagen. Aí chegava no Natal, eles distribuíam presentes para os filhos dos operários. Então, esse é o papel da ideologia, é você mostrar que a relação de dominação é palatável, que ela é boa e natural, e você deve aceitá-la. Eu estava vendo uma entrevista do Lula no Roda Viva esses tempos. Eu não lembro qual que era, se era a primeira ou a segunda. Mas no tempo bom do Lula, né, que ele era líder de sindicalista, líder de sindicato. Eu não sei se ele era da Volkswagen, mas era uma empresa. Não, o Lula era da Vilares. Era uma empresa assim automobilística. Não, era metalúrgica. Era metalúrgica. E aí. Tá, é verdade. Só que ele estava apoiando, acho que a greve desses funcionários dessa empresa, acho que era de automóveis, se eu não me engano. Porque daí o cara que ele tá em todos os roda-vivas do Lula, não sei se ele é jornalista, o que ele é, mas ele sempre tá lá falando merda. E daí ele vai lá e lança assim... E a violência contra os automóveis, Lula, o que você acha sobre isso? Sabe que depredaram como é que os recursos, né, da empresa, enfim, os objetos da empresa. E é isso, sabe? Como assim a violência contra os automóveis? Se quem produz os automóveis são eles, sabe? Os automóveis são mais deles do que de qualquer outra pessoa, sabe? De qualquer Volkswagen, de qualquer empresa, enfim. Então, tipo, é assustador a contradição, assim, o absurdo que é essa frase, porque além de você, que nem daquilo que a gente estava falando, né, sobre o fetichismo do capital, e você está colocando vida num objeto que não existe, se esse objeto tem vida, ele não é dessas pessoas, dos donos, né, dos meios de produção, mas dessas pessoas que estão fazendo esse objeto, esse recurso, enfim, que não tem dinheiro, que não tem capital para comprar, né? Então, é bizarro. Como que a pessoa tem coragem de fazer essa pergunta, essa afirmação? Eu acho que esse é o caráter da ideologia, né, que está presente cotidianamente na televisão, na imprensa, na igreja, nos partidos políticos. E o senhor estava falando, né, de como é a estrutura, é praticamente aquilo que o Foucault fala. É uma prisão, né? É um vigiar e punir, assim, é bizarro. Ah, sim, não, a fábrica, o Marx, o capital inteiro, ele apresenta o ambiente fabril como um ambiente despótico. É um ambiente militarizado, hierarquizado. Então, ele fala que as doutrinas de direitos humanos, ele está falando das doutrinas contratualistas do século XVII e XVIII, elas só valem para a esfera da circulação das mercadorias, porque a esfera da produção é o despotismo. Sim, só vale para os comerciantes, né? O resto que se foda. Exatamente. O senhor podia também falar um pouco sobre a burguesia, assim, tipo, porque a gente tem aquela ideia da burguesia, acho que muito... aqueles carinhas, assim, ficavam nos burgos e não sei o quê e tal. E, tipo, deve ser algo muito mais complexo que isso para explicar. Então, a gente tem uma noção dos comerciantes e tal, mas eu acho que eu preciso de uma concretude maior nesse assunto para poder... Claro, é assunto para mais de metro, né, Lígia? Sim. Mas vamos levar em conta que em cada país houve um processo de formação específica, mas o Marx, em várias passagens do Capital,
ele descreve a formação da burguesia como classe. Ele não descreve só a formação da classe trabalhadora, ele descreve também a formação dos industriais, dos capitalistas do campo. Ou seja, o capital, ele nos oferece muito subsídio para isso. Porque nós temos que inserir esse processo de formação da burguesia na própria formação do capitalismo. A formação da classe trabalhadora ocorre simultaneamente, né, com a formação de uma burguesia industrial. A burguesia industrial só se desenvolve nas condições de uma classe trabalhadora disponível para vender a sua força de trabalho. Mas há um processo de apropriação do processo produtivo que o Marx descreve em capítulos como a cooperação, a manufatura e a grande indústria. Então, e depois nos capítulos sobre acumulação e mesmo na acumulação primitiva, ele vai mostrar como esse apropriar-se progressivo do processo produtivo vai constituindo a classe social. Vamos lembrar que, para o Marx, a classe social diz respeito à posição que o indivíduo ocupa no processo produtivo, ao papel que o indivíduo tem na relação de produção. Então, a constituição da classe, embora tenha uma dimensão política, uma dimensão cultural, que o Marx já aponta num trecho brilhante sobre isso lá na ideologia alemã, ela vai se constituindo na medida em que essa classe vai desenvolvendo o seu papel no processo produtivo. É interessante nós lermos a cooperação e a manufatura, porque ali o Marx vai mostrando como comerciantes vão criando laços de dependência com produtores individuais e antigos servos, até transformá-los em assalariados sob um mesmo teto. Quando isso ocorre, a gente tem o surgimento da fábrica, o surgimento da unidade produtiva capitalista, mas todo um processo que se estende no tempo. Mas, basicamente, a classe ela se constitui a partir do papel que ela ocupa no processo produtivo, inclusive transformando esse processo produtivo. Os empresários capitalistas tiveram um papel revolucionário nesse aspecto de transformar o modo de produção. E o Marx, em muitos trechos, às vezes longos, ele dá indicações importantes para a formação, não só da classe trabalhadora, mas também do próprio empresariado capitalista, né? A formação da burguesia. Você vê que naquele trecho, naquele primeiro capítulo do manifesto, o Marx já faz indicações sobre essa formação da burguesia, genéricas, né? Mas pessoal, caí.
mas levantou. Mas eu estava falando que é muito interessante ler aquela monografia do Weber, que, aliás, é um texto anti-Marx, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Porque ele mostra algo que o Marx já indicava, tanto no texto de 59, que é para a crítica da economia política, quanto no Capital, que a reforma protestante teve um papel importante na formação da cabeça do empresariado nascente. Eu comecei a ler esse livro. É É bem muito bom. interessante, Lígia. É bem E, bom. Que dá para ver os pensamentos, né, dos autores nessa. então, a formação da classe, ela envolve a constituição econômica, né? A classe enquanto um agente de transformação do modo de produção, mas, ao mesmo tempo, ela se constituindo como classe, ela entra em choque com outras classes. E nesse conflito, nesse conjunto de antagonismos, ela vai formando suas concepções políticas, sua visão de mundo, vai ocupando o espaço político na sociedade até conquistar o poder de Estado. Pô, tem uma coisa moderna que o professor explicou, que é a questão desses investimentos, né, dessas companhias, eu acho que era o nome, para a própria coroa, assim, da Espanha, né, que ele dá o exemplo do Carlos V, para fazer esse investimento na questão das Claro, claro. navegações, da prata, do ouro. Só que eu fiquei na dúvida de, tá, eles investiam esse dinheiro. Primeiro, da onde esse dinheiro vinha, né, que eles investiam e tal. De outros investimentos, provavelmente, né? Mas, assim, é um bagulho complexo. E aí, tá, eles investiam, a coroa também, né, por si investia nisso, nas navegações, na própria produção na colônia, e aí essa prata que era retirada de lá voltava, né, por um processo também bem complexo dessas navegações. E aí eles tinham que pagar, né, de volta esse investimento, não sei se era esse crédito, acho que era esse crédito. Só que como que eles pagavam isso? Com a prata mesmo? Olha, mais uma vez, voltemos aí para o capítulo da acumulação primitiva, onde o Marx analisa a formação do Estado moderno, a formação dessas empresas monopolistas. O Estado, no mesmo momento em que ele vai se constituindo, ele contribui para implementar o desenvolvimento da economia capitalista internamente e das relações da burguesia no âmbito global, né? Na formação disso que a gente hoje chamaria de mercado mundial. Então, a gente tem, por exemplo, episódios de financiamento do Estado ou da ação de determinados príncipes ou reis por parte de banqueiros, principalmente banqueiros judeus, né? Os Fugger adquiriram notabilidade nisso, mas os recursos do Estado, informação, vêm da constituição de uma estrutura tributária. Ou seja, embora haja empréstimos, haja a interação com um sistema de crédito, com capital usurário, etc., é o sistema tributário que vai embasar financeiramente o Estado. Agora, o sistema tributário, ele desenvolve o seu núcleo central na taxação dos objetos de consumo dos trabalhadores, que é o que o Estado faz até hoje. Ou seja, você cobra do trabalhador uma parte do preço
uma parte do que ele paga do arroz, do feijão, do etc., da roupa. Ou seja, o cerne da estrutura tributária de todo Estado em formação, de todo Estado nacional, foi, naquele momento, lá no século XVI, e continua em nossos dias, a tributação do consumo do trabalhador. Então, a gente vai ver, claro, empréstimos, a gente vai ver a interação dos governos com o sistema bancário em formação, mas nada disso subsistiria sem uma estrutura tributária. Agora, vamos levar em conta que o período de formação do mundo colonial foi um período de saques, um período de apropriação do ouro dos astecas, um período de exploração de minas, né, com mão de obra indígena escravizada, enfim, de criação de processos produtivos, né, como no Brasil, a agroindústria açucareira. Então, a gente tem uma multiplicidade de processos simultâneos, a formação daquelas companhias, né, monopolista, a Companhia das Índias Ocidentais, das Índias Orientais, que saqueavam onde entravam, né, exploravam até matar as pessoas. Por exemplo, na capítulo da acumulação primitiva, o Marx descreve práticas da Companhia das Índias Orientais, em Java, em que os caras não tinham trabalhador, então eles sequestravam crianças e mantinham essas crianças presas em condições abomináveis, até elas terem idade para trabalhar. E aí eram levadas para Cativeiro, né? estruturas de produção escravistas, né? Isso os holandeses faziam, né? Que era um país, um estado em ascensão, em que estava tendo um florescimento da arte, da filosofia. Sim. É bizarríssimo isso, bizarríssimo. Então, esses banqueiros, digamos assim, esses bancos que vão surgir, eles vão ser como uma organização, digamos assim, desses investimentos. Basicamente a transformação do capital de usura no capital bancário. A usura se torna uma instituição. Uhum. Tá. Tipo, essas companhias, elas vão estar ligadas aos bancos, né? Aos banqueiros. E tal. Sim, ao Estado, aos bancos. Elas têm atribuição de monopólio. Tipo, essas pessoas que a gente vai falar, essas famílias que são banqueiros, elas estão ligadas a essas corporações, né? Sem dúvida. Quer dizer, é a estrutura de uma classe social que vai se constituindo como classe dominante. Você vê, a formação do Estado está intimamente ligada, disso que nós chamamos de Estado moderno, né? Está intimamente ligado ao desenvolvimento do modo capitalista de produção. Com a formação do mercado mundial, do mundo colonial, de todos os métodos brutais da acumulação primitiva. Né? É que é sempre colocado na nossa cabeça, né, de que é uma instituição. Então é algo impessoal, digamos assim. E daí ter essa noção Exatamente, que não é, que na verdade tem ligações, né, na Idade Moderna, pelo menos, dessas famílias, dessas pessoas, desses laços, né? Vamos prestar atenção nessa nossa leitura do Capital, nos trechos em que mais explicitamente o Marx critica as teorias políticas burguesas, aquelas teorias do século XVII e XVIII, principalmente, Locke, Spinoza, Hobbes,
Leibniz, Pufendorf, etc., né? Kant, chegando até Hegel. Porque o Capital é uma grande crítica às concepções dessas teorias políticas, que falam do indivíduo, falam do cidadão, falam da igualdade, tudo em termos genéricos, falam da propriedade como fundada no trabalho e tudo mais. A crítica que o Marx faz no Capital é exatamente para mostrar que a estrutura da sociedade é uma estrutura de classes e que o Estado é só um comitê de gerenciamento dos interesses da classe dominante. Não é uma organização impessoal ou arbitral, uma organização que estivesse acima dos interesses da sociedade. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele fala que o capitalismo é um modo fundado na desapropriação, é a propriedade fundada na desapropriação do trabalho, ele vai considerar que o Estado é só a organização de exercício do domínio por parte da classe dominante. E desde essa época, né, desde a modernidade, isso começa a acontecer. Sim, claro. Então, as relações, por exemplo, é interessante, mais uma vez, aí uma leitura no capítulo da acumulação primitiva, porque ali a gente vê o Estado a serviço da constituição de uma classe. E, ao mesmo tempo, a classe contribuindo para a constituição desse Estado. Sim, sim. Essa retroalimentação, né? Mas, ideologicamente, o Estado é apresentado como uma organização arbitral, impessoal, acima dos interesses sociais. O que pode criar, inclusive, algumas ilusões à esquerda. Mas, por exemplo, quando a gente lê um texto como Crítica ao Programa de Gotha, do Marx, ali fica claro que, na concepção dele, o Estado fica do outro lado do balcão. O Estado é uma organização burguesa, uma organização de classe. Não tem nada a ver com os trabalhadores, pelo contrário, é uma organização para dominar os trabalhadores. É que nem a religião também, nesse sentido. Mas a religião faz parte do Estado, né, também. Claro, aí as religiões e ideologias políticas compõem esse cenário de dominação, porque a dominação não ocorre só no plano da violência física, mas também no plano daquilo que o Althusser chamava de formação do sujeito. O Estado procura nos constituir enquanto pessoas, de tal forma que nós, através da nossa ação cotidiana, corroboremos as relações sociais vigentes, reafirmemos as relações sociais vigentes, né? Nenhuma política educacional de Estado se apresenta como anti-estatal, ou anticapitalista, ou contra a propriedade privada. Pois é, né? Como é que eles falam que eles são contra o Estado? Se eles não são ao mesmo tempo, né? Claro, como é que o Estado pode se apresentar como crítico do Estado, né? É. É a questão da ideologia, né? Você vê, Os mesmo caras no Estado. a concepção que se tem no âmbito do senso comum, e o senso comum é criado, em grande medida, pelos aparelhos ideológicos de Estado, é de que o Estado é uma organização acima da sociedade. Não é uma organização de classe. Você não vê aqui o Estado, a prefeitura, o governo do Estado, como a organização aí dos comerciantes bolsonaristas.
Você vê como uma instituição acima da sociedade. Bom, pessoal, essa é uma discussão que deve prosseguir. A minha sugestão é que a gente vá parando por aqui, e aí na próxima semana nós já vamos entrar numa nova fase, que é a transformação do dinheiro em capital. Aí a gente já vai entrando no conteúdo do livro propriamente dito, né? Então, aqui, seção 2, transformação do dinheiro em capital. E agora a gente vai poder falar que é capitalismo. Então, por exemplo, capítulo 4, o Marx já entra direto na fórmula geral do capital. Então, o núcleo do livro já começa aqui. Por enquanto, ele falou de relações de mercado. Agora, ele vai falar de relações capitalistas. Gabriel já entrou, né? Gabriel já está adiantado. Ele já leu o capítulo 4, né? Então... Tá pronto já, próximo. Gabriel comanda o próximo encontro. Vai ter que lembrar. Não, agora vai dar tempo de esquecer também. Não, pior que não, eu achei muito interessante. É que eu não li todo o capítulo 4, né? Eu li só. Agora vai ler. Tem ainda a parte 2 do capítulo 4. Acho que tem. Não sei se tem outro. É para ler qual tópico, professor, do capítulo 4? Todos? Vou pegar aqui o nosso calendário, mas acho que não é o capítulo inteiro, não. Viu? Não é? Tá louco. Sim, não, mas eu tô dizendo que eu não li todo o capítulo. Peraí, deixa eu ver aqui no computador. Só um momento. De acordo com o nosso calendário aqui, é o capítulo 4 inteiro. Que não é muito longo, na verdade. Tá bom, vou confiar. Transformação do dinheiro em capital. Tá bom. Aí, até agora, ele falou da fórmula mercadoria, dinheiro, mercadoria, MDM. Agora ele inverte. A fórmula do capital é DMD. Dinheiro, mercadoria, dinheiro. Acrescido de mais alguma coisa. O Gabriel já sabe, já. Então tá, pessoal. Nos vemos na próxima segunda. Então tá. Tchau, vamos combinar oportunamente aí um outro presencial. Vamos. Mas como é que é o nome da cerveja? Mais boêmias. Mais boêmias. Legal. É boa, né? Bah, nunca mais você é a mesma. Tchau, Pano. Então vai ser regada a boêmia. É Paloma. Falou. Tchau, professor. Tchau, até mais. Boa noite a todos.